Quero convidar os presentes aqui e também os que estão em casa, claro, para abrir as suas Bíblias aí no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Por favor, Mateus, capítulo 15. Dos versículos 21 ao 28. Nós leremos então o Evangelho sob a ótica de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, dos versículos 21 a 28. O tema da nossa mensagem hoje é superando obstáculos e alcançando a vitória. Se você tem algo na sua vida, uma área da sua vida, que você está precisando muito de uma vitória, assim, precisando muito, precisa de uma resposta urgente no seu ponto de vista, ou você conhece alguém também que está na mesma situação, que precisa de uma vitória, assim, vinda das mãos de Deus, que precisa de um milagre de Deus. Tomara, a partir do texto que vamos ler essa noite, e da nossa meditação aqui, todos possamos sair daqui com ferramentas ou conscientes de atitudes, de ações e principalmente de reações que nos ajudam nesse nosso caminhar, não é, ao encontro da vitória que nós tanto precisamos. Que Deus nos ajude nisso, em nome do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante, está escrito assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Glória a Deus por esse texto. Esse, na minha opinião, é um dos textos mais lindos da Bíblia. Eu não sei quantas vezes já li, ou já falei, já preguei, já ensinei acerca desse texto. Quantas lições já aprendi, tirei para a minha própria vida a partir desse texto. Mas hoje, quando soube que o pastor que viria pregar não podia, a gente acaba recorrendo àqueles textos que a gente mais gosta. E foi impressionante a forma com que Deus alegrou o meu coração com esse texto esta noite. Tomara o Senhor alegre o seu coração também. É uma leitura simples, não tem muito segredo aqui, todo mundo aqui já deve conhecer esse texto, mesmo das pessoas que estão em casa, cristãos e não cristãos, já ouviram falar desta história, mas o fato é que eu preciso na minha vida alcançar uma vitória, uma bênção de Deus. E o Senhor ministrou ao meu coração que muitas pessoas aqui ou em casa também estavam na mesma condição. E que às vezes a gente, na correria da vida, a gente quer a vitória e ela não vem, porque a gente sequer consegue identificar os obstáculos, as coisas que estão nos atrapalhando, muitas vezes, de alcançar a vitória que tanto sonhamos e desejamos. Sabe, um desses obstáculos, ele é inclusive de compreensão acerca de Deus e das coisas de Deus. Às vezes as pessoas estão na igreja por muitos anos,
Alguns estão na igreja por décadas, mas ainda fazem uma confusão enorme em coisas que deveriam ser simples. Sabe que a doutrina da soberania de Deus, por exemplo, é uma doutrina tão clara na Bíblia, tão assim primária, tão simples, mas é impressionante a confusão que as pessoas fazem acerca da soberania de Deus. E essa incompreensão dessa doutrina faz com que muitas pessoas não cheguem até a bênção que tanto desejam. Primeiro porque há aqueles, irmãos, que entendem ou têm dificuldade de perceber, de entender que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Há homens que têm um pouco de síndrome de Deus, que têm um pouco de esse desejo de dar ordens às situações, dar ordem aos problemas, e achar que devem resolver os problemas por causa da sua postura apenas, da sua atitude apenas, e que eles, já que eles creem, eles podem inclusive determinar que algumas coisas aconteçam. E sabe, essa linha é muito tênue, é muito estreita, e tão estreita que às vezes a gente tem o desprazer de ver pessoas dando ordens a Deus, de ver homens se achando no direito de determinar o que Deus vai fazer ou não. Então eles determinam as coisas, eles decretam, eles declaram, e é como se Deus estivesse lá no céu assim, só aguardando a declaração de alguém, o decreto de alguém, para que ele pudesse sair correndo e atender o pedido daquela pessoa. Gente, isso é uma ignorância enorme acerca da soberania de Deus e da nossa relação com Ele. Só existe um Deus, e não é você. Só existe um Deus que é soberano, que se assenta no trono, que está no controle de todas as coisas. E Deus, irmãos, não se deixa levar por causa de ordens humanas. O desejo do meu coração, pelo simples fato de ser o desejo do meu coração, não faz com que Deus atenda e resolva só porque eu acho que Ele deve resolver. Essa história de que você deve falar e decretar e determinar e repetir várias vezes que então vai acontecer, irmãos, isso pode até parecer que funciona, mas isso está longe de ser uma doutrina bíblica, está longe de ser uma postura dos homens bíblicos, dos vários personagens bíblicos, dos famosos personagens bíblicos que nós conhecemos. Isso sequer era uma atitude de personagens desconhecidos, sem nome, como essa mulher aqui, mas que alcançaram a sua bênção, a sua vitória. Todas as pessoas que alcançaram a bênção de Deus, fossem eles grandes personagens do povo de Deus, fossem eles anônimos, desconhecidos, a vida deles revela, demonstra qual é o caminho para se chegar à vitória. E nós devemos ler a Bíblia e tentar entender quais eram esses caminhos, quais os obstáculos que surgiram e quais foram as ações e reações que essas pessoas tiveram que os levaram até a bênção e a vitória. Uma outra ignorância acerca da soberania de Deus ainda é aquela que faz a gente pensar e acreditar em um certo determinismo. Achar que nada vai mudar, já que Deus é soberano, já que a vontade de Deus será feita, então não há o que fazer. Se Deus é soberano e se a vontade dele vai ser feita, logo, por que eu devo orar? Por que eu devo clamar? Eu só tenho que ficar parado, esperando, passivamente. Então eu enfrento tragédias e como eu creio tanto em Deus que a vontade dele vai ser feita, então eu digo assim, bom, a vontade de Deus vai ser feita, então eu vou aguardar passivamente aqui, eu estou vivendo uma tragédia que está me paralisando, mas tudo bem, eu vou ficar aqui paralisado mesmo, parado, aguardando que as coisas aconteçam, e elas vão acontecer conforme for a vontade de Deus. Não adianta eu orar, a vontade de Deus vai ser feita. Veja, esse é um outro extremo. Se por um lado eu não devo decretar, determinar, declarar o que Deus vai fazer, por outro lado eu não posso ficar passivo, dizendo assim, não há nada que eu possa fazer para mudar o curso da história.
Irmãos, esse texto que nós lemos aqui deixa claro que por causa de algumas ações nossas, e principalmente por causa de algumas reações nossas, o curso da história é alterado, pode ser alterado e é alterado. O curso da história foi alterado muitas vezes por causa das ações de algumas pessoas, por causa das reações de outras pessoas. Deus, Ele é soberano sim, irmãos, está no controle de todas as coisas sim. Mas esse Deus, muitas vezes, Ele reage a ações humanas. Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que dependendo do jeito que alguém se aproxima, dependendo das atitudes de alguém, dependendo da forma que as pessoas reagem às respostas de Deus, o Senhor muda o curso da história por causa delas. Então, se você está passando um tempo difícil, uma situação difícil, seja ela qual for, creia que Deus está no controle de tudo, e creia também que dependendo daquilo que você fizer, ou da forma que você aceitar o que Deus está fazendo, reagir àquilo que Deus está falando, isso pode determinar uma mudança enorme na sua vida e pode levar você até a vitória que você tanto almeja, que você tanto deseja, aquilo que você vem esperando acontecer e que não tem acontecido ainda. Observe esse texto, ele é lindo. Preste atenção a essa desconhecida aqui, a essa anônima aqui, mas veja as escolhas que ela fez, veja as ações que ela tomou, veja a forma que ela reagiu à fala de Jesus. Procure imitar, procure fazer dessa forma. Note, inclusive, que ela não é a única, que esse modelo se repete diversas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Perceba que atitudes como essa podem mudar o rumo da sua vida, e procure fazer assim, em nome de Jesus. Eu quero começar com uma ação dessa mulher, que já foi muito mais comum no nosso meio do que tem sido ultimamente. Alguns de nós abandonamos essa ação, abandonamos essa prática, e o desejo de Deus, eu creio, foi pelo menos assim que eu percebi e senti durante a preparação desta mensagem, é que a gente retome isso, é que a gente retorne a isso. Veja, não é uma questão de saudosismo, mas é uma questão de retomar a rota que vai nos levar à vitória que nós desejamos. Nós queremos ou não queremos? Porque, sabe, algumas pessoas querem uma bênção, mas elas querem mais ou menos. Elas querem, mas não querem muito. Mas como é que a gente sabe que ela não quer muito? Ora, por causa da postura delas, por causa das ações delas, por causa da forma que elas reagem, a gente acaba concluindo que elas dizem querer, mas não querem. Eu não sei se você percebeu, eu queria chamar a atenção já aqui, para o último versículo do texto, vou direto para o final, porque a fala de Jesus foi assim, ó: faça-se contigo como queres, seja feito na sua vida como você quer. Veja, ela quis tanto, ela queria tanto, que isso mudou a ideia, o plano inicial de Jesus em relação a ela. Ela demonstrou querer. Às vezes nós falamos que queremos muitas coisas, mas quando se busca evidências de que nós a queremos mesmo, nós não conseguimos apresentar evidência. Falamos que queremos, mas não agimos como quem de fato quer. Olha a postura, as escolhas, as ações e as reações de alguém que de fato quer alguma coisa de Deus. De alguém que de fato quer algo que está para além da sua capacidade, mas que crê, que entende que Deus pode fazer. Há algo na sua vida que você percebe que está para além da sua capacidade? Há algo na sua vida que você nota, eu mesmo de mim não tenho como resolver, mas eu creio que o Senhor pode resolver? Então veja a postura de alguém que quer uma bênção de Deus
e acredita que ele pode resolver o seu problema, seja ele qual for. Bom, vamos começar então pelo versículo, vamos reler aqui. Jesus estava indo para a região de Tiro e de Sidom, ficava ao norte da Galileia, era uma região que fazia divisa com Israel, com a Galileia principalmente, e Jesus acabara de ter alguns momentos muito difíceis com os fariseus, com os religiosos da época. Sabe, eles não conseguiam entender a mensagem de Jesus. Sabe, Jesus pregava e eles não percebiam. Eles eram tão ritualistas, eles eram tão apegados à religião, que eles ficavam incomodando Jesus por qualquer coisa. Os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, estavam lá eles reclamando. Os discípulos de Jesus não jejuavam, estavam lá eles reclamando. Eles se apegavam demais ao que dizia a letra, e eles não percebiam, não notavam o espírito que tinha por trás daquela letra. Jesus não conseguia alcançar o coração daqueles religiosos. Chega uma época que Jesus está meio cansado de tudo aquilo. E Jesus resolve então se retirar. Jesus vai para o norte de Israel e sai das terras de Israel e entra em uma terra estrangeira, que é essa região de Tiro e de Sidom. E ao chegar lá, uma pessoa provavelmente deve ter ouvido falar dele e percebe, bom, essa é a minha chance, essa é a oportunidade da minha vida. Eu ouvi que Jesus está em nossa terra, eu jamais teria condição de ir até Israel, de ir até a Galileia, mas Jesus veio até nós, veio até a nossa terra, essa é a chance da minha vida. E aqui então diz que essa mulher cananeia vinha clamando, ela veio clamando. Veja, ela não veio sussurrando, ela não veio intimidada, ela não veio constrangida, envergonhada por quem quer que seja. Ela veio clamando, e ela clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E aí, irmãos, é sempre bom a gente parar para prestar atenção naquilo que a gente está lendo e tentar, de alguma forma, visualizar a cena. Tomara você nunca tenha tido esse desprazer. Mas poucas coisas na vida devem ser tão traumáticas. Poucas coisas na vida devem ser tão desesperadoras. Poucas coisas nessa vida devem ser tão angustiantes do que você ver um filho seu possesso por um espírito demoníaco. E você simplesmente não conseguir resolver. Porque imagina que essa mulher estava disposta a fazer qualquer coisa, mas não havia solução. A filha dela estava endemoniada, a filha dela estava horrivelmente endemoniada, como ela diz. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Sabe o que Jesus responde a ela? Nada. Aqui no versículo 23 diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Uma mulher sai gritando, clamando: Jesus, tem misericórdia. Jesus, tem compaixão. Eu estou com uma filha que está endemoniada, muito possessa. Ela está se destruindo, se autodestruindo, e destruindo a mim, e destruindo a nossa família. E Jesus não fala nada, nem uma palavra, nada, continua andando. Aí ela desiste, claro. Porque como é que você vai a Jesus, fala com Ele, clama a Ele, suplica a Ele, e não tem resposta nenhuma? O que faz? O que fazer numa situação como essa? Vou te contar o que a maioria faz. A maioria sai dizendo assim: esse Jesus não é quem eu pensei que fosse. Esse Jesus não atendeu o pedido de uma mãe necessitada, desesperada. Talvez esse Jesus não possa resolver esse problema. Talvez esse Jesus não queira resolver esse problema. Eu sou estrangeira.
ele nem me ouve, ele nem palavra alguma me deu. Então eu vou embora. Talvez ele não tenha nem entendido o que eu vou embora. Muita gente vai embora. Diante do primeiro silêncio de Deus, muita gente vai embora. Muita gente desiste. Além desse obstáculo que foi o silêncio de Deus, teve outro obstáculo ainda mais constrangedor, na minha opinião. O versículo 23 diz que os discípulos de Jesus, aqueles que estavam próximos de Jesus, aqueles que eram os auxiliares de Jesus, aqueles que estavam aprendendo com Jesus, eles aproximam-se de Jesus e dizem a ele: olha, despede essa mulher, porque ela vem clamando atrás de nós. Você acha que quando Jesus não respondeu, ela parou de clamar? Você acha que quando ela clamou a primeira vez, que ela interpelou Jesus não respondeu nada, você acha que ela parou? Como faz a maioria? Ela queria muito aquela bênção. Ela queria muito aquela vitória. Ela foi atrás deles. Jesus foi andando e ela foi atrás. Os discípulos tentando proteger e ela clamando, gritando, falando. Ela queria, ela clamava porque ela queria a bênção dela. Ela estava em tribulação, ela estava aflita. E todo mundo que está em tribulação, o aflito deve clamar. E deve clamar insistentemente. Nós lemos no início do Salmo 34, aí, versículo 6, que diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Irmãos, quando a gente clama, o Senhor ouve e nos livra das nossas tribulações. Isso funciona. Clamar a Deus funciona. Clamar a Deus dá resultado. O versículo 17 daquele mesmo salmo diz: clamam os justos e o Senhor os ouve e os livra das suas tribulações. Eu preciso voltar a clamar. O povo de Deus precisa voltar a clamar. O povo de Deus que está passando por dificuldades deve retornar à prática do clamor. Irmãos, não é possível, ou então nós não queremos. É duro quando você recebe ligação, ou recebe contato: pastor, a coisa está feia, está terrível aqui em casa está muito difícil, nós estamos com essa luta, com esse problema. Aí você não tem culto em casa. Aí tem a oportunidade de vir clamar na igreja, não vem clamar. Aí você convida: vamos orar sobre isso, a pessoa não vem. Será que essa pessoa de fato quer esta bênção? Quer realmente a vitória? Ou se deixa levar pelos primeiros obstáculos? Ou diz assim: bom, não há o que fazer mesmo, está sendo feita a vontade de Deus, deixa acontecer. Se for a vontade de Deus resolver, Ele vai resolver. Se não, já pensou se a mulher tivesse essa postura? Bom, eu falei com ele, eu clamei a ele, eu disse a ele o problema, ele não me respondeu, então talvez não seja a vontade dele fazer. Não, irmãos, não. Ela não é Deus, ela não sabe se é a vontade de Deus ou não. Então ela tem que fazer a parte dela, e ela fez. Ela foi atrás dos discípulos. Os discípulos falaram: Jesus, despede essa mulher, ela vem atrás de nós, ela está clamando o tempo todo clamando. Jesus então resolve falar algo àquela mulher. Ela não parava de clamar. Sabe o que eu tenho percebido na minha vida? Que eu já não clamo como clamei. Aí as coisas começam a não dar certo, começam a não acontecer, e aí fica dizendo: deve ser porque é plano de Deus, é vontade de Deus. Deve ser por algo que aconteceu lá atrás, deve ser por algo que vai acontecer. Irmãos, talvez o problema seja porque eu parei de clamar. Olha, irmão, está difícil, então clame. Olha, você está se sentindo sozinho, então clame. Olha, está parecendo impossível a situação, clame. Ninguém te ouve, clame a Deus, volte a clamar a Deus. Você clamava muito mais antes e parou de clamar. O silêncio de Deus fez você parar de clamar. E essa história nos mostra que nós não podemos parar de clamar porque não houve resposta de Jesus. Nós devemos clamar ainda mais. É critério de Deus. Irmãos, o clamor move o coração de Deus. Quem aqui não conhece o famoso Jeremias 33:3? Clama a mim,
clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe ainda. Mas clama a mim. Por que você parou de clamar? Por que você se conformou com a situação do jeito que ela está? Você não crê que Deus possa resolver? Só porque Deus não falou? Você entendeu? Você subentendeu que é porque Ele não quer fazer? Essa mulher não. Ela queria muito aquela bênção. Ela queria muito a cura da sua filha. Ela queria muito a libertação da sua filha. E quando Jesus não falou nada, ela continuou clamando, e incomodando, e clamando, e clamando. Lembra do juiz? Que não temia a Deus, nem respeitava os homens? Mas uma viúva ia lá todo dia e dizia: Senhor, faça justiça. Chegou um ponto que aquele juiz disse assim: ó, eu vou atender a causa dessa viúva para ver se ela me deixa em paz. E Jesus disse: assim é o vosso Pai. Não, obviamente, que Deus seja injusto, mas muitas vezes Deus muda o curso da história por causa do clamor do seu povo. Muitas coisas, muitas situações são alteradas, são mudadas quando a pessoa resolve clamar a Deus. Em nome de Jesus, volte a clamar, e você vai estar na rota da sua bênção, na rota da sua vitória. Mas houve novos obstáculos aqui. Quando os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, despede essa mulher porque ela está vindo aí clamando atrás de nós. Jesus decidiu que ia resolver essa situação. E chegou para a mulher e disse o seguinte, versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ponto. Ô mulher, eu não fui enviado para vocês. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, irmãos, que fala, não é? Não é para você, é para o povo de Israel. A minha missão, a missão que eu recebi, é para com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, sinto muito, mas não vou interromper a minha missão para atender você. É isso que Jesus estava dizendo. Sabe quantas pessoas vão embora depois de uma atitude dessa? Muitas. Muitas vão embora. Eu não vou me prestar esse papel. Eu não vou continuar sendo humilhado desta forma. Eu não vou ficar aqui atrás desse Jesus para me tratar dessa maneira. Já que a bênção não é para nós, então não é para nós. Eu gosto do versículo 23, porque diz ele, porém. Mas gosto do 25, porque diz ela, porém. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ela, porém, veio e o adorou. Ah, não respondeu? Sabe o que eu vou fazer? Vou embora. Não, como não respondeu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou adorá-lo. Eu vou adorá-lo. Essa mulher chega, se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, me socorre. Senhor, socorre-me. Eu preciso demais desta bênção. Eu preciso demais da sua ajuda. Senhor, tudo bem, o Senhor falou que não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas, Senhor, eu estou aqui aos teus pés. Me socorre. A Bíblia diz, no Salmo 51, 17, que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando alguém se aproxima de Deus com um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza essa pessoa. Mas nós não estamos chegando a esse ponto. Nós estamos desistindo antes. Um coração quebrantado, diz esse versículo, me lembrei dele melhor, é sacrifício ao Senhor, é sacrifício agradável ao Senhor. Sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado.
a um coração compungido e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Essa mulher parece que conhecia esse versículo. Essa mulher parece que convivia com isso. Às vezes nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus, mas a palavra de Deus não fica em nós, não fica impregnada em nós. Quando nós precisamos reagir de acordo com a palavra de Deus, parece que falta esse tipo de reação. Nós sempre reagimos como reage a maioria. Irmão, tenha cuidado com as suas reações. Nós devemos ter cuidado com as reações, porque, olha, alguns de nós até que tomam cuidado com as ações. É mais fácil tomar cuidado com as ações do que com as reações. Então, a ação ela conseguiu planejar. Mas não é possível planejar reações. As reações a gente reage com o nosso interior. E às vezes as nossas reações, irmãos, revelam como é que nós estamos. Sabe, é triste, é vergonhoso. Às vezes a gente reage de forma tão errada, tão equivocada, que depois a gente fica com vergonha da gente, fica com vergonha de Deus, fica com vergonha de tudo, porque você não foi capaz de reagir àquela situação. A situação se apresentou e nós não tínhamos autocontrole. E nós não tínhamos jeito para lidar. E nós não reagimos da forma cristã. Tome cuidado. Procure se impregnar pela palavra. Procure aprender com a palavra. Vamos todos procurar aprender para que a gente possa reagir da forma acertada. Quando aquela mulher falou com Jesus, foi clamando atrás deles. Primeiro ele não falou nada. E ela reagiu da forma acertada, continuou clamando. Depois ele dispensou ela. Disse: eu não fui enviado para você, eu não fui enviado para o seu povo, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Dispensou a mulher. Sabe como ela reagiu? Ela foi lá, se prostrou aos pés dele, adorou ele e disse: Senhor, me socorre. Se quebrantou, o adorou. Eu quero demais essa bênção de Deus. Ah, quer? Quero muito. Você tem se prostrado aos pés de Jesus? Tem adorado Jesus? Tem falado: Senhor Jesus, me socorre nessa situação? Ou você, do alto da sua petulância, fica assim dizendo: ó, Jesus vai fazer. Eu vou decretar, vou declarar, já determinei que vai acontecer e vai acontecer. Ou você fica debaixo do seu determinismo dizendo assim: ah, se ele não fez, talvez é porque ele não queira fazer. A vontade dele é soberana, então ele vai fazer. Sabe, irmãos, é desconhecer a soberania de Deus. Antigamente, até as nossas músicas nos ensinavam sobre a soberania de Deus. Eu não lembro de hinos mais belos do que: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Isso é conhecer um Deus soberano, mas que ao mesmo tempo que é sim soberano, transcendente, é também imanente, se preocupa e tem interesse na nossa causa. A gente cantava assim: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Eram essas as músicas que revelavam, que declaravam, que impregnavam em nós o fato de servirmos a um Deus soberano, que se importa conosco, que é o Criador, que é o sustentador, que é o governador de todas as coisas, mas que se importa com cada um de nós. Essa mulher não desistiu, ela foi lá e adorou. Nós estamos deixando a prática de clamar, e nós estamos deixando ainda mais
a prática de adorar quebrantado. Como cantamos aqui, né? Ir lá, quebrantado, diante do Senhor. Reconhecendo que Ele conhece todas as coisas. Ele sabe até nossas intenções. Mas eu vou lá e vou me quebrantar diante dEle. Não há mais lágrimas entre nós. A gente não chora mais aos pés do Senhor. A gente diz que está com um problema terrível, mas não tem clamor. A gente está com um problema terrível, mas não tem adoração e quebrantamento. Será que nós queremos mesmo a bênção de Deus? Ou nós estamos diante da tragédia, ou mesmo por causa da tragédia, paralisados e passivos, e dizendo nada vai acontecer, nada vai ser feito, não adianta orar, não adianta clamar, não adianta chorar. Se essa mulher tivesse pensado como nós pensamos, ela teria voltado para casa e continuado com a sua filha horrivelmente endemoniada. Mas ela foi lá e adorou. E Jesus disse assim, bom, eu tenho que falar alguma coisa com ela, porque não está dando certo não. Fiquei quieto, ela não foi embora. Disse que a bênção não era para ela, ela não foi embora. Aí Jesus disse o seguinte no versículo 26. Então ele respondeu e disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu não vou tirar da mesa dos filhos, que é Israel, e vou entregar para os cachorrinhos, que são os estrangeiros, os cananeus, os ciro-fenícios, os gregos. Eu não vou tirar do pão da mesa dos filhos, não é bom, não se faz isso. Eu não vou pegar da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. E agora, irmãos, como é que reage diante de uma fala dessa? Ah, Senhor, agora não dá. O Senhor não falou nada, eu continuei clamando. O Senhor disse que a bênção não era para mim, era para Israel. Sua missão era com Israel. Tudo bem, eu continuei adorando. Mas agora essa, Senhor, chamar de cachorro, dizer que não vai tirar de Israel para dar para nós, aí para mim não dá. Aí é humilhação demais. E tem uma coisa, eu não estou disposto à humilhação. Eu não quero me humilhar. Ah, não quer se humilhar? Ah, mas eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu não vou me humilhar. Eu preciso muito dessa bênção, mas não vou me humilhar. Talvez não precise, então. Ou até precisa, mas não quer. Porque quem quer mesmo, quem quer com todas as forças, quem quer com todo o coração, clama. Se não houver resposta, continua clamando. Se alguém impedir, clama ainda mais. Se alguém disser que a bênção não é para você, você continua clamando. Se alguém disser, não vou tirar dos filhos para dar para os cachorros, você então se humilha ainda mais. Aceita a humilhação. Nós somos uma geração de crentes que não aceita a humilhação. De jeito nenhum. Em hipótese nenhuma. Nem dos homens, nem de Deus. Nós não queremos ser humilhados. Eu não estou aqui para ser humilhado por ninguém. Eu não vim para ser humilhado por ninguém. Eu não vou ficar clamando aqui para ser humilhado. Tudo bem? Tudo bem. Ela podia ter voltado nesse momento. Ela podia ter voltado para sua casa e continuado com a sua filha endemoniada. Mas quando Jesus disse, não é lícito tirar o pão dos filhos, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo para os cachorrinhos. A mulher respondeu com um sim, Senhor. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Mas tem um porém que o Senhor não está pensando. Tem um porém. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Tudo bem, Senhor, eu não sou filha. Tudo bem, Senhor, eu sei que a sua missão não é comigo. Tudo bem, Senhor, eu sei que o Senhor não estava nem disposto a parar para me ouvir. Tudo bem, Senhor.
Mas o senhor sabe que os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí foi demais para o coração de Jesus. Ele que estava lidando com fariseu, com religioso, hipócrita e prepotente. Quando ele ouve essa mulher dizer isso, ele fala: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Pode voltar. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Há uma postura, irmãos. Há características. Há ações e reações de pessoas que de fato querem a bênção de Deus. Consulte seu coração. Analise a sua postura. Analise suas ações. Analise suas reações. E responda a você mesmo se você quer realmente a bênção de Deus. Porque essa mulher queria. E para ela, no caso dela, nesse caso específico, o Senhor diz: seja feito conforme você quer. É óbvio, a fé dela tinha ficado demonstrada. A fé dela tinha ficado evidenciada. Sabe quando a fé dela tinha ficado evidenciada? Desde que ela sai de casa para ir atrás de Jesus clamando. E conta para Jesus o seu problema. A fé dela fica evidenciada como diante do silêncio de Jesus, ela continua clamando, vai atrás dos discípulos. E quando os discípulos falam assim: despede ela, ela continua clamando ainda mais. E quando Jesus diz para ela assim: eu não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela adora, se prostra, se humilha e diz: Senhor, me socorre, eu estou precisando de mais. Senhor, faça alguma coisa em meu favor. Não dá para acreditar. Fica difícil acreditar que alguém está realmente precisando de uma bênção. Que alguém está realmente precisando de um milagre. Que alguém realmente crê que Jesus pode fazer. Ele crê que Jesus pode fazer, mas não toma postura nenhuma. Crê que Jesus pode fazer, mas não toma atitude nenhuma. Crê que Jesus pode fazer, mas o seu orgulho fala mais alto do que a sua necessidade. Então não quer. Veja, Deus é soberano. Então eu vou te dizer algo, para você entender, não fazer confusão teológica. Deus é soberano. E pode ser que alguém creia, clame, adore, se humilhe e Deus não faça, porque Ele é soberano. Mas muita coisa, muitas situações, diversas situações, são mudadas quando a pessoa crê, vai atrás, clama, não desiste, continua clamando, adora, se prostra, se humilha. Muita coisa é mudada quando Deus se depara com esse tipo de postura, de atitude. Como será na sua vida, você sabe? Como será no seu problema, você sabe? Você sabe se mesmo clamando, adorando, se humilhando, não vai acontecer? Ah, não sabe? Então faça isso. Então faça mais. Então clame mais. Então adore mais. Então se humilhe mais. Então não desista, persista, seja resiliente, seja persistente, seja perseverante. Como você não sabe, a sua bênção pode estar só esperando você clamar um pouco mais. A sua bênção pode só estar esperando você se prostrar e adorar com o coração contrito. Talvez a sua bênção esteja só esperando você reagir da forma adequada. Ou então guarde o seu orgulho e também o seu problema. Guarde o seu orgulho e a sua dificuldade. Amém. Fique passivo, então. É uma escolha de cada um de nós. Mas eu recebo essa palavra para mim como um desafio. Clame mais. Talvez as coisas vão mudar. Adore mais. Se quebrante mais. Chore mais. Coloque a boca no pó mais vezes.
Qual foi a última vez que pôs a boca no pó? Qual foi a última vez que você clamou até as lágrimas escorrer? Qual foi a última vez que você suplicou ali, até o suor descer pelo rosto? Qual foi a última vez que, diante de uma humilhação, você aceitou a humilhação e disse assim: amém, Deus, tá bom, amém. Existem obstáculos que precisam ser superados se nós queremos alcançar a nossa vitória. Guarde essa palavra no seu coração e mais que isso, procure colocá-la em prática. Saia daqui disposto, determinado, vou clamar mais, vou me quebrantar mais, vou suplicar mais, vou adorar mais, vou aceitar mais a humilhação, mas vou continuar insistindo com Ele. Talvez eu não seja, Senhor, como minha postura, minha atitude, não seja como a de um filho. Mas, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu vou comer, eu vou me alimentar, nem que seja das migalhas. Isso para mim vai fazer uma grande diferença. Essa mulher creu assim e voltou para casa e encontrou a sua filha totalmente curada para a glória de Deus. Porque para Jesus não falta poder, basta uma ordem. À distância, Jesus disse: olha, pode ir, que a sua filha já está curada. Vocês acham que o demônio pode resistir? Há vício que possa resistir? Há fraqueza que possa resistir? Há doença que possa resistir? Nada pode resistir à palavra de Deus. Quando o Senhor dá a ordem, está dado. O demônio tem que obedecer, enfermidade tem que sair, o mar tem que se acalmar, os ventos têm que se aquietar, porque diante da palavra do Senhor, ninguém continua da mesma forma. Eu preciso crer nisso e trilhar esse caminho de vitória. Amém, irmãos? Fique de pé, por favor. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos deu. Essas características, irmãos, é só você olhar, é só você ir lendo os evangelhos. É sempre a mesma postura, são sempre as mesmas atitudes. Veja que é o modus operandi daqueles que alcançam a bênção. Você lembra daquele camarada que estava leproso? Foram os mesmos passos. Clamou ao Senhor e disse: Senhor, se tu queres, bem podes tornar-me limpo. Clamou ao Senhor, aproximou-se do Senhor, adorou ao Senhor e disse: Senhor, se tu quiseres, o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor é soberano. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode. Se tu quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus tocou e disse: eu quero, seja limpo. Se não tivesse clamado, se não tivesse crido na soberania, se não tivesse feito isso, talvez não tivesse recebido a sua cura. Mas teve coragem de se prostrar, de adorar, de se humilhar, e então recebeu a cura. Lembra da filha de Jairo, que estava enferma e que morreu enquanto Jairo foi buscar socorro? Lembra da postura de Jairo? Aproximou-se de Jesus e o adorou. Senhor, minha filha está doente, se o Senhor vier e tocá-la, ela vai ser curada. Aconteceu todo aquele problema no caminho, humilharam ele, disseram: Jairo, para de incomodar o mestre, porque sua filha já morreu. Ele continuou crendo. Jesus disse: não temas, creia somente. Ele continuou crendo, e Jesus vai lá e ressuscita aquela menina. A postura é sempre a mesma: acreditar que o Senhor pode fazer, clamar a Ele para que Ele faça, insistir para que Ele faça, adorá-lo, se humilhar se necessário for, até que a bênção venha. Está precisando mesmo de uma bênção? Você está precisando mesmo? Na sua casa tem alguém precisando mesmo de uma bênção? Você quer mesmo ver isso acontecendo? Se quer mesmo, siga essa trilha. Essa é a trilha da vitória, muitas vezes. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu agradeço, nós agradecemos pela oportunidade que nos deu de estar aqui essa noite. Obrigado, Senhor, pelos hinos que cantamos.
Obrigado pela oportunidade de ofertar na sua casa. Obrigado pelo privilégio de rever os irmãos. Obrigado por ouvir a sua palavra, Pai, que nos desafiou a insistir, a enfrentar, a superar os obstáculos e alcançar a vitória que o Senhor tem para a nossa vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem vitória para a minha vida. São tantos os obstáculos, Senhor, são tantas dificuldades, são tantas tentações para a gente desistir, para a gente interromper a caminhada, para a gente acreditar que a bênção não é nossa, que foi um equívoco, que foi um engano. Mas, Senhor, a sua palavra veio nos lembrar que nós devemos continuar clamando. Se não houver uma resposta, nós devemos continuar clamando. Se a resposta não for aquela que nós gostaríamos, nós devemos nos humilhar e adorar e clamar e pedir socorro. Mas devemos insistir. Ainda, Senhor, que olhando para nós mesmos, não nos vermos como filhos, mas apenas como cachorrinhos. Nos faça crer, Pai, que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Nos faça ir até alcançarmos a bênção que o Senhor tem para a nossa vida. No nome de Jesus, para a glória do seu nome. Tu és soberano, Senhor, e eu não duvido da sua soberania. Mas o Senhor é misericordioso, responde ao clamor do teu povo. E foi o Senhor mesmo que disse para nós clamarmos. E que se nós clamássemos, e se nós nos humilhássemos, e se nós o adorássemos, o Senhor mudaria a nossa história. Eu creio nisso, Pai. Muda a história da minha vida, da minha casa, desse lugar, desta igreja, dos teus servos, Pai, que estão aqui, que precisam e que querem, na vida daqueles que querem de verdade uma bênção, uma vitória do Senhor. Age na vida deles, Pai. As pessoas que estão nos acompanhando, assistindo, ouvindo esta palavra, em nome de Jesus, aonde quer que elas estejam, Pai, se elas precisam e querem e creem, e estão dispostas a clamar, a adorar, se humilhar, então socorre essas pessoas também, Pai. Muda a história deles para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Ajuda-me a guardar a tua palavra no meu coração, Senhor, e agir de acordo com ela. Senhor, guarda as minhas ações e guarda também as minhas reações, Pai. Que eu não venha reagir intempestivamente, que eu não venha reagir abruptamente, que eu não venha reagir brutamente, Senhor, irracionalmente, mas que eu possa reagir como reage alguém que crê e que quer a tua bênção, no nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém. Amém.